E aí, galerinha da natureza, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha, certo? No vídeo passado eu falei sobre alguns desastres que acontecem e acaba poluindo rios e oceanos também, né? Como, por exemplo, os desastres de Mariana e de Brumadinho, que soterrou assim uma devastação assim enorme. Foi um grande prejuízo para a vida, né, para a biologia, para a diversidade, para vidas humanas também. Enfim, foram muitos problemas acarretados nesse derramamento da mineradora, tanto de Brumadinho como de Mariana, certo? E aí, na aulinha passada, a gente falou de eutrofização. E hoje eu vou dar sequência, né? É outro termo que eu vou dizer dessa vez, que é bioacumulação e biomagnificação, ou magnificação trófica, também cai em prova desse outro jeito que fala, né? Eu sigo aqui adaptando meu jeitinho, certo? Os recursos são limitados, então vamos tentar aqui explicar esses dois termos hoje para vocês. Como vocês viram, né, na eutrofização é a poluição por matéria orgânica e tudo. O escurecimento das águas com derramamentos de barro, como no Brumadinho, e também do rompimento da barragem mesmo, que foi tudo e acabou foi com muita coisa, né? Os derramamentos de óleo também fazem que bloqueia a fotossíntese daquela região, certo? Aí eu expliquei na questão da eutrofização lá no outro vídeo, que tem um passo a passo, é um processo de matéria orgânica e inorgânicas, né? Mas aqui, na bioacumulação e na biomagnificação, ou magnificação trófica, lembrando, né? É um pouquinho diferente. A questão é que quando há o derramamento de óleo, há coisas nesse óleo, minérios, coisas, né, compostos químicos que não são digeridos pela fauna e também pela flora, né? Acaba contaminando os animais e as plantas do local com os metais, com compostos químicos que não são degradados, não são digeridos. Os animais não têm a capacidade de digerir esses metais, então eles acumulam, eles nunca são metabolizados. Eu estava tentando lembrar essa palavra. Eles nunca são metabolizados, então eles ficam lá. Aí o que acontece? Acumula. Aí por isso que eu vou explicar bioacumulação. Vamos lá pro termozinho direitinho que eu peguei o conceito, certo? Bioacumulação é o processo pelo qual substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelos organismos. Então, acumula essa substância em um ser vivo. Bioacumulação, basicamente, é esta acumulação desses compostos químicos em um ser vivo. Já vou mostrar uma imagem que vai ajudar, né? Porque aqui é tudo adaptado. Então, meu slidezinho tá aqui, mas não dá pra mostrar bem direitinho. Então, digamos que um peixinho, né? Ele come uma plantinha ou um outro bichinho menor que tá com essa contaminação nessa água. Ele vai consumindo e vai acumulando compostos, por exemplo, como chumbo, arsênio, cromo, né? Que tinham nesses desastres ecológicos que acontecem e acabam contaminando o meio ambiente com esses compostos que não conseguem ser metabolizados pelos bichinhos. Então o peixinho vai lá, não metaboliza, fica com um pouquinho daquele composto lá no corpo, né? Aí conforme ele vai consumindo, vai aumentando e aumentando e aumentando até chegar um momento em que ele não vai mais suportar e vai morrer, porque não metaboliza. Então, a bioacumulação é este acúmulo em um mesmo ser, de uma mesma espécie. Esse conceito é quando é uma mesma espécie, ou digamos, um nível trófico, né?
um mesmo espécie de animalzinho. E a biomagnificação, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Biomagnificação, ó, ou magnificação trófica, é o aumento na concentração de um contaminante a cada nível da cadeia alimentar, entendeu? Então agora a biomagnificação já é um termo que envolve a cadeia alimentar, como a mesma coisa, né? A bioacumulação acontece num serzinho, mas aí vem um bichinho maior e come aquele serzinho. Por exemplo, aqui eu tenho caramujo, né? Come os matinhos lá da lagoa e vai adquirindo esses compostos que não metabolizam. Aí vem o peixe e come o caramujo. Aí vai acumulando mais, que já é na questão do ciclo. O peixe vai, come o caramujo e acumula mais. O peixe maior vai, come os peixes menores e acumula mais ainda. Vem uma garça, come esse peixe maior e ele acumula ainda mais, certo? E minha gente, pensa aí, como é que fica o povo lá da região de Brumadinho e de Mariana, que sobrevivia desses animais? Eles consumiam esses animais do rio, que era a proximidade, era lá que eles tiravam o sustento deles. Então, quanto maior é o maior da cadeia alimentar, acumula mais porque come come os peixes, os outros da cadeia que são menores e vai acumulando com mais rapidez, com mais facilidade, certo? E quem é que está no topo desta cadeia alimentar, por exemplo, que eu citei agora, do peixe e da garça, né? A garça seria o topo da cadeia alimentar. Mas se tirasse a garça, tem outro que também está no topo da cadeia alimentar que come esse peixe, que era o pessoal que morava nessas regiões próximas e vivia disso, os pescadores, as mulheres da região que ajudavam seus esposos a pescar e consumir, sobreviver daquilo. Então, o ser humano está no topo desta cadeia alimentar e também consome esses componentes que não são metabolizados. Nós não temos capacidade no nosso corpo de metabolizar chumbo, arsênio, cromo e outros mais, né? E era uma mineradora, né? Em Brumadinho e Mariana, todas duas. Então, poluiu demais o ambiente e vai afetar, inclusive, o ser humano no decorrer, porque no topo é quem vai ficar pior e mais rápido, né? Mas o pequenininho também vai chegar lá. Pensamos assim, dessa forma, todos vão ser afetados, né? Então, por hoje, nesse videozinho, vai ser esses dois termos. Repetindo, bioacumulação é o acúmulo desses componentes que não são metabolizados pelos animais, mas no mesmo nível trófico. Peixinho vai acumulando, vai enchendo. E biomagnificação ou magnificação trófica é quando está falando desse acúmulo pela cadeia alimentar. E o do topo é o mais prejudicado, certo? Então agora vou ler duas questõezinhas que caem no Enem. Uma da eutrofização da aulinha passada, sabe que vocês vão lembrar? Mas eu vou ler. A indústria têxtil, essa é do Enem 2015, a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o impacto inicial, certo? Eutrofização, proliferação de algas, B. C. Inibição da fotossíntese, D. Fotodegradação da matéria orgânica e E. Aumento da quantidade de gases dissolvidos.
Vamos lá. Algumas pessoas vão dizer eutrofização, né? Mas aqui, como é o início do processo negativo, é a inibição da fotossíntese, que é o primeiro passo da eutrofização, certo? Voltando aqui para a aulinha de hoje, vamos aqui na perguntinha. Aqui. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, mercúrio é um outro componente, né, também? Que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Na letra A, as aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Pois é, né? Como eu disse, o topo da cadeia alimentar. Então, eu nem vou ler o resto, tá bom, gente? O topo da cadeia alimentar é o que vai acumular mais rapidamente, vai incorporar os componentes devido toda a cadeia que ele vem consumindo, né? Então, tinha os caramujos, os grandes peixes, mas enfim, já estão ligadinhos aí que o topo da cadeia alimentar é o que mais sai prejudicado mais rapidamente. Mas todos eles vão ser prejudicados, coitados dos bichinhos. Então, né? Deixa só eu mostrar pra vocês aqui, pra gente fechar esse vídeo, mostrar a figura da bioacumulação e biomagnificação dos níveis tróficos. Olha só. Bioacumulação é o mesmo nível trófico que vai acumulando os componentes. Tá aqui, ó. O peixinho enchendo, né? E a biomagnificação ou magnificação trófica é uma acumulação através da cadeia alimentar. Certo, galera? E com isso a gente vai fechar o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, vai nos comentários que eu vou acompanhar esse vídeo para poder ajudar quem se interessar pela videoaula, tá certo? Like pra vocês.